Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português e hoje nós faremos uma redação, uma produção de uma carta de leitor. Vamos relembrar quais são os passos para escrever uma boa carta de leitor? Carta de leitor é um tipo de texto por meio do qual o leitor se comunica com jornalistas ou editor de uma revista ou jornal. Escrevemos carta de leitor com diferentes objetivos: para emitir uma opinião, fazer um comentário, dar uma sugestão ou fazer um elogio. Bom, nós começamos a carta de leitor pelo local e data. Então você não pode se esquecer de colocar Franca, 13 de setembro de 2021. Tem que lembrar de colocar a data. Colocada essa informação, você vai pular uma linha e vai colocar a saudação para quem você está mandando a carta. Nós estamos escrevendo uma carta de leitor para uma revista, para um jornal, então não é um amigo nosso, né? É uma pessoa mais distante. Então nós vamos usar prezado, caro, boa tarde, bom dia, e não vamos usar olá, oi ou querido, porque esse nós usamos mais quando é para uma pessoa mais próxima de nós, tá? Então nós vamos começar com essa saudação e o nome da pessoa para quem a gente está mandando a carta. A carta precisa ser dividida em 3 ou 4 parágrafos. No primeiro parágrafo é a apresentação, a identificação do leitor, de quem está escrevendo a carta. Então, nesse parágrafo, precisa ter o seu nome completo, a sua idade, a escola onde você estuda, a série, o local onde você mora. Você já pôs lá na data, mas você pode especificar também. Você vai escrever sempre em primeira pessoa. Eu me chamo, põe o seu nome, eu tenho tantos anos e estudo na escola tal, estou no 5º ano, moro na cidade de Franca. Então, o primeiro parágrafo é a identificação. O segundo parágrafo, você vai dar a sua opinião. Colocar a sua opinião sobre o assunto que achou, se gostou ou não, citar a matéria do qual se refere, entre aspas. Então, aqui você vai começar o parágrafo falando da matéria que você leu. Eu li a matéria tal, aí você vai pôr o nome da matéria entre aspas e vai dar a sua opinião. Se você achou interessante, se você gostou, se você não gostou, tá? No terceiro parágrafo, a argumentação, explicar por que gostou ou não da matéria que se refere. Citar referências do texto lido, utilizar palavras como na minha opinião, a meu ver, em meu entender, no meu ponto de vista, parece-me que, creio que, penso que, para mim, são palavras que vão ajudar a deixar o texto mais rico e facilitar para quem vai ler e entender o seu texto. Tem mais, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ao contrário, pelo contrário, por outro lado, com certeza, de certo, naturalmente, é evidente que, certamente, sem dúvida que, todas essas palavras você pode usar para melhorar a sua argumentação. O quarto parágrafo, sugestão, dar novas ideias de matérias a serem publicadas pela revista ou jornal. Então, no quarto parágrafo, você pode dar sugestão para as novas matérias. Pode também fazer o elogio, tá? Então, esse é o conteúdo da carta. É a parte principal dela. Terminando a parte do conteúdo, vem a despedida. Então, você vai pular uma linha e vai despedir. Até logo, um abraço, até mais, tenha um bom dia, atenciosamente, aguardo resposta. Terminou a despedida, pula mais uma linha
e escreve o seu nome completo, tá? Nome completo do remetente, quem escreve a carta. Então, aí você escreve o seu nome completo. Então, agora vamos para a nossa proposta de redação. Todo jornal e revista tem um espaço reservado para a publicação de cartas de leitores, comentando alguma matéria ou notícia publicada. É isso que queremos que você faça agora. Escreva uma carta de leitor. Para isso, leia a notícia abaixo, publicada no jornal Tribuna do Ceará. Honestidade. Criança devolve dinheiro que achou em livro. Apesar de o senso comum dizer que é preciso levar vantagem em tudo, a honestidade ainda vale a pena. Com esse desabafo, Fernando Duarte, professor de História da Escola Municipal Vereador José Barros de Alencar, localizada no bairro Santa Filomena, em Fortaleza, Ceará, contou a história de uma criança que mostrou a essência da palavra honestidade em ações. O professor informou que durante uma aula de história do 6º ano do período da manhã, a aluna Ana Carine de Lima Marques, de apenas 10 anos, pegou um livro na sala da leitura e se surpreendeu ao encontrar R$300 entre as folhas do livro. Ao ver o dinheiro, a menina logo anunciou ao professor o que tinha achado. Segundo Duarte, uma colega de classe perguntou o porquê de ela ter devolvido o dinheiro e não ter colocado dentro do bolso. A resposta de Karine foi dura: "Eu não quero ficar com nada de ninguém." A criança então foi levada de sala em sala, sendo apontada como um exemplo de honestidade a ser seguido pelos demais. Para uma comunidade conhecida pelos crimes, tráfico de drogas, etc., o ato foi admirável, disse o professor. Ele também ressaltou que a menina pertence a uma família bem humilde. Esse texto está disponível nesse endereço aí abaixo e o acesso foi dia 11 de agosto de 2013. A notícia que você acabou de ler mostra a decisão de Ana Carine de devolver o dinheiro que encontrou dentro do livro, o que é um ato de honestidade. No entanto, nem todo mundo faria o mesmo nessa situação. E você, o que pensa sobre isso? Sua tarefa agora é escrever uma carta para o editor do jornal Tribuna do Ceará, que publicou essa notícia, comentando a matéria e apresentando sua opinião sobre a atitude da menina. Então, no seu caderno de português ou de produção de texto, você vai colocar lá o enunciado, carta de leitor. E aí você vai começar a escrita seguindo os passos da carta. Primeiro, local e data, então Franca, 13 de setembro de 2021. A saudação, né? Para quem que a gente está escrevendo? Para a Tribuna do Ceará. Então, você vai usar essa informação na saudação do destinatário. Mensagem, conteúdo da carta. Primeiro parágrafo, a sua identificação. O segundo, a sua opinião. O terceiro, você vai explicar por que você gostou. No quarto, você pode dar sugestão ou elogio. Na parte 4 é a despedida, como você vai despedir. E por último, a assinatura. Quando você terminar, leia sua carta. Veja se você escreveu bem, se as palavras estão corretas, se a letra está legível, e aí você tira uma foto e manda para sua professora. Boa aula!